Olá, alunos do segundo ano do ensino médio. Vamos dar início à segunda semana do PET de Educação Física. Nesse volume 2, nessa segunda semana, o enfoque principal é sobre a importância das vacinas. Vamos refletir a importância dessa vacinação e como os fake news ele pode prejudicar a promoção da saúde na população. Então, primeiramente, qual que é a importância da vacina? A gente sabe que tomar a vacina é a melhor maneira de se proteger de uma variedade de doenças graves e de suas complicações que podem levar até a morte. Porém, quando você se vacina, você não está protegendo somente você. A pessoa, a prevenção não é individual. Ao se vacinar, você está ajudando toda a comunidade, toda a sociedade, o meio que você vive, a diminuir determinados casos de doenças. E as vacinas, a função principal dela é estimular o nosso corpo a produzir respostas imunológicas, que a fim de nos proteger contra determinada doença. Então a gente sabe que as doenças, elas preventivas por vacinas, quando a pessoa ela entra em contato com uma pessoa doente que espirra, que tosse ou que fala, ela vai expelir certas gotículas que vai transmitir esses agentes infecciosos. Então, o nosso organismo, a função vai ser estimular o nosso corpo a produzir anticorpos que vai combater esses agentes infecciosos, que vai nos proteger contra determinada doença. E quando a pessoa ela leva a sério a vacinação, ela não deixa de preencher o seu cartão de vacina, ele está sempre em dia, ela reduz o número de casos de doenças na comunidade em que ela vive, uma vez que essa transmissão ela passa a ser menor, ela diminui a hospitalização, ela passa a ir menos nos hospitais, reduz os gastos com os medicamentos, com os remédios, ela reduz a taxa de mortandade e muitas vezes a erradicação de doenças. Então, muitas vezes, quando você toma a vacina, você leva a vacina a sério, as doenças elas podem ser erradicadas. Assim como tem como curiosidade, algumas doenças como rubéola, cachumba, hepatite, sarampo, já foram doenças que hoje que possuem vacinas, né? Que já mataram muitas pessoas, que possuem vacinas que ajudaram a serem erradicadas, e o sarampo ele tem voltado novamente em alguns estados, justamente pelo fato da pessoa não se vacinar. Então, quando deixamos de vacinar, as doenças elas podem voltar novamente. Nesse segundo texto vai falar sobre os fake news e a revolta da vacina. Em alguns estados do Brasil começou a surgir o fake news de que a vacina contra o sarampo ele não estava funcionando, né? Que elas não eram seguras, que às vezes matavam as pessoas. Então, os pais estão deixando de vacinar os seus filhos. Então, essa é uma das consequências dos fake news. O que seria esses fake news? Esse fenômeno global que, em grande proporção, ele traz dados alarmantes, né? Que é um termo que trata literalmente da divulgação de notícias falsas pelos meios de comunicação, como jornal, rádio, TV e atualmente pelas redes sociais, que pode causar grandes impactos negativos na sociedade. Um desses impactos é quando as pessoas deixam de se vacinar, acreditando que essa vacina ela não vai auxiliá-los em alguma coisa, não vai ajudar a combater a doença, o que é justamente ao contrário. Quando surge a vacina, ela vai ajudar a diminuir a transmissão
das doenças. E o texto, ele foca sobre a revolta das vacinas. O que seria essa revolta da vacina? Antigamente, mais precisamente em 1904, ocorreu no Rio de Janeiro a revolta contra a vacina da varíola. Então, houve uma rebelião popular, as pessoas não queriam se vacinar contra a varíola. Então, o presidente Rodrigues Alves, ele assumiu o governo do Rio de Janeiro em 1902. Com isso, as ruas elas foram ficando acumuladas com lixos, toneladas e toneladas de lixo, que foi propagando o vírus da varíola devido à proliferação de ratos e mosquitos transmissores de doenças fatais como a peste bubônica e a febre amarela, que passou a matar milhares de pessoas. E o governo, ele resolveu reurbanizar o Rio de Janeiro. E aquela camada mais pobre, a sociedade, né, menos favorecida, elas passaram a ficar desalojadas e foram obrigadas a mudarem de lugar, deixar suas casas e morarem longe, muitas vezes, do trabalho, e foram ocupando vários morros. Foi quando surgiu as favelas, incrementando nessa construção das favelas. E a população ela foi ficando cada vez mais indignada com essas demolições, com o aumento dos aluguéis. E junto a isso, estava havendo também um aumento muito grande de mosquitos e ratos que transmitiam as doenças devido àquele lixo que estava se acumulando nas ruas. Então o governo, a princípio, como mostra no desenho, na charge, que ele pagaria por cada rato que fosse apreendido. Nesse momento que esses ratos eram apreendidos e entregues à autoridade, a autoridade entregava uma certa quantia em dinheiro. E como resultado, as pessoas de olho nessa renda extra, elas passaram a fazer criadores desses roedores, desses ratos, a fim de conseguir essa renda extra, né? Então, devido a essas fraudes, o governo suspendeu a recompensa dos ratos e passou a fazer uma campanha ainda mais autoritária. Então, eles invadiam as casas, vasculhavam sem a permissão das pessoas e não era feito nenhum esclarecimento sobre a importância da vacina ou a importância da higiene. Então, não esclarecia a população que elas deveriam vacinar, deveriam fazer limpeza de suas casas ou do local próximos onde viviam. Eles apenas impunham aquele autoritarismo, forçando as pessoas a se vacinarem, que foi uma das causas também, né, dessa revolta. Então, naquela época de 1904, que a sociedade, as pessoas se vestiam, se cobriam o corpo todo e que mostrar uma parte do corpo, por exemplo, uma parte do braço era considerado imoral, também foi um dos motivos que as pessoas não queriam se vacinar. Então, com essa insatisfação da população contra o governo, que foi totalmente generalizada, desencadeou a revolta da vacina. Sem falar na imposição que o governo colocava, que as pessoas eram obrigadas a vacinar contra a varíola, e todo o povo brasileiro, vários políticos, militares da oposição, se opuseram à vacina, não queriam vacinar. E a imprensa já caiu em cima, passou a ironizar a eficácia das vacinas, a eficácia dos remédios, falando que não era eficaz. Então isso vem desencadeando um descontentamento generalizado. Então, para refletirmos, você possui cartão de vacinação? Você vai responder, vai refletir sobre isso. Você sabe se as suas vacinas estão atualizadas? Então, você vai procurar saber atualizar o seu cartão de vacinação, que é importante você ter ele sempre atualizado. Você vai
Sempre procurar saber se as campanhas, se as suas vacinas elas estão em dia. Não deixe de se vacinar, passa isso para quem você conhece, para a sua família. Fala da importância da vacina de se combater e você vai compartilhar isso com as pessoas. Qual a importância de se imunizar contra essas últimas campanhas que nós tivemos, né, contra a influenza, que é a campanha da gripe, e a campanha contra o sarampo. Então não deixa de se vacinar. Se você tem o cartão de vacina, se não tem, procura fazer um cartão de vacina e ter o seu cartão sempre atualizado. Então, nesse primeiro debate na questão, mostra um gráfico falando que, pelo IBGE, que a população está em torno de 21.168.791 habitantes. Então, de acordo com essa quantidade da população de Minas Gerais, é possível considerar que a população ela está aderindo à campanha de vacinação contra a influenza? Será que a população de Minas ela aderiu a essa campanha, sendo que pelos dados do IBGE, somente 4.134.926 pessoas se vacinaram. Você vai analisar a tabela e vai expor a sua opinião. Na questão 2, qual a importância das vacinas para evitar que os invasores, vírus e bactérias nos deixem doentes? Por quê? Aí você vai falar qual a importância da gente se vacinar. Quais são os benefícios que a vacina traz? Você considera que os fake news dos grupos anti-vacina prejudicam a adesão à população às campanhas de imunização? Você acha que aquelas notícias falsas sobre as vacinas, ela prejudica com que a sociedade ela possa aderir cada vez mais às campanhas de imunização, às campanhas de vacinas? Por que precisamos falar de vacinação no componente de educação física? Aí você vai conversar isso com seus familiares, com seus colegas. Por que é importante falar sobre isso na educação física, sendo que a educação física é um conteúdo voltado para a saúde? Na questão 1, você vai resolver de acordo com o texto. Estamos vivendo uma revolta da vacina, então de acordo com esse texto que você vai ler com atenção, qual é a melhor forma daquele episódio que ocorreu da revolta, que marcou, que vai ficar entre as opções, que vai explicar melhor essa revolta. Vai ser uma das opções abaixo, que vai explicar por que ocorreu a revolta da vacina. Na questão 2, nessa tirinha, você vai ler, tem um cientista falando que o vírus tipo A, ele acaba de advertir a vacina que não deve interferir nos planos da vida dele. Então, onde que está o erro do fundamento biológico? Com isso, você deve lembrar que as vacinas, elas são aquelas substâncias que possuem a função de estimular o nosso corpo de produzir respostas imunológicas, de produzir os anticorpos, a fim de nos proteger contra determinada doença. Você, lembrando dessa definição, vai dar para você responder ao questionamento abaixo. Na questão 3, fala: a defesa do nosso corpo contra organismos invasores é garantida graças a uma série de órgãos, de células e moléculas que constituem o nosso sistema nervoso, digestório, imunológico, cardiovascular ou locomotor. É uma das opções abaixo. Na questão 4, no sistema imune, algumas células de defesa, ao terem contato com o antígeno, diferenciam em células de memória. Isso faz com que... Aí você vai ler uma das opções e marcar aquela alternativa que esteja correta. Na questão 5, os seres humanos são capazes de estimular a produção de células de memória e corpo, assim prevenir-se contra algumas doenças. Os agentes utilizados para a produção das células de memória são
Quem são esses agentes que utilizamos para a produção de células de memória? Aquelas células que vai ajudar na proteção do nosso organismo. E na última questão, que vai ser o tema de redação, você vai enfocar qual que é a importância da vacina para a sociedade. Então, de acordo com as definições sobre vacina, sobre os benefícios da vacina, então as vacinas são importantes para prevenir doenças, salvar vidas. Dessa forma, é necessário manter a campanha para que a sociedade tenha uma mente sobre o quanto o cartão de vacinação atualizado é importante para prevenir o retorno de doenças erradicadas. Em 2019, o aumento do número de casos de sarampo trouxe à tona um debate sobre o crucial, sobre a emergência de repensar nas campanhas de vacinação para as doenças erradicadas, como o sarampo não retornem ao meio social. Ante a isso, a proposta é que você desenvolva uma redação com o seguinte tema: a importância das vacinas para a sociedade. Então, você vai fazer essa redação com, no mínimo, 30 linhas e descrever, colocar a sua opinião, por que é importante a vacina para a sociedade. Tenha bons estudos e, em dúvida, pode procurar a minha professora Alessandra ou a professora Cláudia. Bons estudos!